Você é uma pessoa que sente muita raiva em determinadas situações de forma desproporcional? Uma pessoa que sente muita ansiedade ou medo de forma que você percebe que as pessoas ao seu redor não costumam sentir o mesmo? Você é uma pessoa que percebe que você fica triste, mas triste por muito tempo, de uma forma muito intensa? Muita gente fala sobre inteligência emocional, mas afinal de contas, o que é isso? Se você não me conhece, meu nome é Bruna Souza, sou psicóloga e hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Como eu consigo ter inteligência emocional? Ou melhor, dominar as minhas emoções. Existem muitas pessoas que elas têm uma dificuldade enorme de lidar com as suas emoções. Conhecer as suas emoções e saber lidar com elas, isso significa ter autoconhecimento. Significa que você tem inteligência emocional. O que é isso? Quando eu estou diante de uma situação, eu vou ter uma determinada emoção e eu vou saber lidar com ela de forma que ela não vai me dominar. Com isso, eu vou ter o comportamento mais adequado àquela situação. As pessoas, elas falam sobre inteligência emocional de uma forma como se fosse algo inacessível. E não é. Basta você colocar em prática tudo que eu vou te falar nesse vídeo. E outra coisa, se você mesmo assim perceber que você continua tendo muita raiva, muita tristeza, muita ansiedade, muito medo, você percebe que tem emoções muito intensas e muito frequentes, talvez seja o momento de você procurar ajuda emocional, porque pode ser que tenha algo a mais aí do que uma desregulação emocional. Quando eu me conheço, quando eu sei como lidar com determinada emoção, diante de uma situação, eu evito ter comportamentos dos quais eu vou me arrepender. Eu evito ter atitudes impulsivas, impensadas. A inteligência emocional, ou melhor, saber regular suas emoções, nada mais é do que você ser dono das suas próprias escolhas. Eu vou agora ensinar para você algumas técnicas que podem ajudar a lidar melhor com as suas emoções. Todas as vezes que você perceber que você está ansiosa, com medo, com raiva, com uma desregulação emocional, o que você vai fazer? Você vai respirar, exatamente. Você vai respirar profundamente e vai expirar, soltar o ar pela boca lentamente. Quando você faz isso, você respira o oxigênio e você solta o gás carbônico. Você pode fazer isso durante alguns minutos, por exemplo, uns 2 minutos. Respirar é a ferramenta mais potente que nós temos nas mãos. Você simplesmente vai pausar e respirar fundo algumas vezes. Isso pode mudar a resposta de luta ou fuga para uma resposta de pare e pense. A respiração diafragmática, também chamada de respiração abdominal, ela afeta o nervo vago de uma forma que leva o envio de sinais calmantes para o sistema cardiovascular e o sistema neuromuscular. O sistema nervoso parasimpático, que é responsável pelo repouso e digestão, entra em ação e direciona o sistema nervoso simpático, que é a resposta de luta e fuga, para se acalmar. Existem vários tipos de respiração e uma que eu vou te ensinar agora é a respiração quadrada. É quando você vai respirar contando até 4, depois você vai prender contando até 4 e você vai soltar lentamente contando até 4. Você pode fazer isso repetidas vezes. Dê um nome àquilo que você está sentindo. O que eu estou sentindo agora? Tristeza? Medo? Ansiedade? Quando eu paro para pensar sobre o que eu estou sentindo e busco dar um nome àquilo, é como se eu fizesse o meu córtex pré-frontal entrar em cena. Quando eu tenho alguma reação emocional, o meu sistema límbico ele começa a disparar diversos alarmes. Com isso, eu não consigo racionalizar a situação. Eu não consigo processar a situação. E por isso eu acabo agindo de forma inadequada, de forma impensada, impulsiva. E saiba que isso não ocorre à toa, tá? Essa rapidez com que o sistema límbico age é por uma necessidade de proteção. Eu preciso identificar um perigo rapidamente para poder agir, paralisar ou fugir. É um sistema de sobrevivência. Só que diante do cenário atual que vivemos, isso acaba nos fazendo mal. Por quê? A gente não vive tantos perigos que nem os nossos antepassados. Hoje em dia a gente tem casa, a gente tem comida disponível, a gente não vive tantos perigos como bichos podem nos atacar ou grupos nos atacar. Então acaba que o nosso cérebro ele reage de forma desproporcional a determinadas situações. Jogue um pouco de água fria no rosto.
Jogar água fria no rosto não é apenas um choque térmico. É como se fosse um atalho biológico para acalmar o seu sistema nervoso. Esse gesto simples estimula o nervo trigêmeo, que por sua vez envia uma mensagem direta ao nervo vago para que ele ative o modo de descanso e de digestão do corpo. O resultado é um alívio imediato para picos de ansiedade intensa, servindo como uma ferramenta de emergência para diminuir a sua emoção rapidamente. Além de você acalmar o corpo, o frio repentino provoca um estado de alerta mental que funciona como um freio para o descontrole. Esse impacto sensorial, ele dá o tempo necessário para você recuperar a clareza. Embora seja uma solução de curto prazo, isso ajuda que você tome decisões mais conscientes em vez de apenas reagir ao estresse. Dicas para situações especiais. Pessoas com problemas cardíacos graves ou arritmia, elas devem consultar um médico antes de tentar esse método, tá? Porque uma mudança repentina de temperatura pode desencadear uma arritmia cardíaca. Pessoas com transtorno do espectro autista, elas devem considerar sua própria sensibilidade à temperatura da água. O choque térmico da água fria pode ser angustiante em vez de ser calmante para alguns indivíduos que têm o transtorno do espectro autista. Faça uma caminhada de pelo menos 10 minutos. Não é preciso passar horas na academia para você sentir os benefícios mentais de se movimentar. Apenas 10 minutos de atividade física já são mais do que suficientes para você estimular a liberação de GABA, um neurotransmissor que funciona como um freio natural para o sistema nervoso, promovendo uma sensação imediata de relaxamento. Esse efeito calmante, ele ajuda a silenciar a mente e diminuir a tensão física, servindo como uma ferramenta rápida para quem precisa de um alívio biológico no meio de um dia estressante. Pense naquilo que desencadeou as suas emoções. O que eu estava fazendo antes disso acontecer? Eu estava me sentindo calmo antes disso? Quem mais estava presente? Disseram ou fizeram algo que eu possa ter ficado afetado? Quando você faz esse exercício de tentar identificar o momento que antecipou a situação, o que pode ter desencadeado a situação, você busca identificar as imagens, os sons, outras sensações que podem ter levado você a ter essa resposta emocional. Se pergunte se existe outra forma de enxergar aquilo que aconteceu, abrindo espaço para novas perspectivas. Ao fazer esse exercício, você começa a flexibilizar aquilo que você está pensando. Quando você domina essas ferramentas para se regular, isso faz com que você avalie a situação de forma mais racional. Na maioria dos casos, você pode concluir que não existe uma ameaça real. Então, você vai conseguir fazer a melhor escolha sobre como reagir diante daquela situação. Você não trata de silenciar aquilo que você está sentindo, mas sim de garantir que as suas emoções, elas não lhe dominem. Você não vai zerar suas emoções, e sim, você vai dar espaço para você conseguir pensar. Quando você aprende a respirar, pausar, interpretar os sinais que o corpo está te dando, você deixa de ser refém de impulsos para escolher comportamentos que são mais adequados à situação. É isso que a gente chama de inteligência emocional. Gostou? Curte. E se você tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário para a gente continuar proseando sobre esse assunto.